Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons, os frutos da divina vontade. Venha a divina vontade nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vou meditar um trecho do Livro do Céu, volume 4, trecho 116. 7 de março de 1902. A alma diante da presença divina adquire em si mesma e copia os modos do obrar divino. Então, o título, né? A alma diante da presença divina adquire em si mesma e copia os modos do obrar divino. Então, adquire os modos e copia os modos do obrar divino, do obrar de Deus, né? Encontrando-me em meu estado habitual, assim que vi meu amante Jesus, me disse: Minha filha, quando atraio a alma à minha presença, tem este bem, que adquire em si mesma e copia os modos do agir divino, de maneira que, tratando depois com as criaturas, sentem nelas mesmas a força do agir divino que esta alma possui. Então, é isso que Jesus está fazendo com a gente aqui, né? Porque ele nos chama à sua presença quando ele coloca a gente nessa comunidade, nos direciona para essa comunidade e nos chama à presença dele na medida em que o livro do céu é o próprio Jesus. Porque são palavras ditas, escritas através da Luísa, mas pelo próprio Jesus. Então, o livro do céu são palavras dele. É ele mesmo. Então, a gente está na presença de Jesus no livro do céu, perante o livro do céu. Então, ele atrai a alma à presença dele. Esse atrai a alma é para todos nós. Cada um de nós teve uma história até chegar aqui, como você chegou aqui nessa comunidade. Foi Jesus te atraindo para ele. Ele atrai todas as almas, através dos orvalhos benéficos, através dos vídeos que já estão no YouTube, já estão nos outros canais. Só que nem todas as almas, elas atendem esse chamado, né? Porque Jesus, ele nos chama de todos os modos possíveis, através de uma palavra, de alguém, a indicação de alguém da comunidade. Olha, eu conheço comunidade, Fiat Voluntas Tua. Ou o livro do céu, você já leu? Quem já leu as 24 Horas da Paixão, que é mais divulgado, né? O livro do céu é divulgado, já está começando a ser mais divulgado, mas não é tanto, né? Então, mas tem muitas pessoas no mundo estudando e Jesus está atraindo essas almas à presença dele. Através das pessoas, dos vídeos, né? Como eu já falei, dos orvalhos benéficos. O que é o orvalho benéfico, né? É o que difunde nas mentes humanas através do nosso estudo.
porque Deus inspira os outros através do que a gente fala. A gente fala e vira orvalho benéfico. O que é o orvalho benéfico? Você emana energia, né? Você emana essa verdade, se difunde através do que você fala. Ela chega nas mentes humanas. Jesus fala isso no livro do céu, né? Que o que você estuda aqui, você divulga, você fala, você está ajudando a difundir nas mentes humanas. Uma hora vai chegar nas pessoas através da ação do próprio Jesus no coração delas, né? Então, ele é uma maneira dele atrair, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Quando a gente está na presença dele, ou seja, né, na presença, no estudo desse livro do céu, através do estudo, que é da palavra dele, você adquire ao longo do tempo, em si mesma, o modo de agir divino. Porque a palavra de Deus é criativa. A palavra de Jesus é criativa. Ela cria na sua alma, aos poucos, quando você depende da sua abertura, lógico, né? Porque a pessoa que está fechada ou que está presa ainda no humano, no mundo, nas coisas do mundo e no pensamento humano, ela não vai se abrir para Jesus mudar ela. Mas quem está aberto, quem está dócil à ação de Deus, adquire aos poucos esse modo de agir divino, que é o que a gente fala, né? Você vai deixando de ser humano, de agir no humano. O que é agir no humano? Com o pensamento voltado somente para a terra, para as coisas do mundo, para o pensamento de como os humanos pensam, e passa a agir como Deus pensa. A agir e a pensar e a se comportar como o agir divino. Então, esse trecho aqui nada mais é do que a confirmação de tudo que a gente está falando, né, ao longo desse estudo, de cada trecho. Porque é de fato isso, né? A gente vai perdendo aos poucos, de acordo com a nossa correspondência, que ele fala muito também, de que é necessário que a criatura corresponda aos impulsos que ele nos dá para estudar, para entender o que ele está falando. Então, o livro do céu é estudado em conjunto, né? Porque cada trecho se complementa. Então, você não pode estudar, olhar esse trecho aqui e você não vai entender. Se você não lembrar do que Jesus fala nos outros trechos, né? Ele sempre fala de correspondência da criatura. Então, ele não pode fazer nada numa criatura que não está aberta, né? Ou que não percebe que o humano dela está falando mais alto do que ela mesma. Porque se a gente não se esvaziar da gente mesmo, como que a gente vai adquirir esse modo divino? Se a gente teimar em permanecer nos comportamentos humanos que a gente tinha antes, né? Então não depende só de Jesus. Ele não vai fazer uma mágica. Isso aqui depende da nossa correspondência, né? Aí ele fala aqui, ó, de maneira que tratando depois com as criaturas, com as outras pessoas, né? As pessoas vão sentir essa força do agir divino que essa alma possui. Porque é perceptível a diferença de quem pensa e age com o olhar divino e de quem pensa e age com a sua parte humana, com seu pensamento humano, com seu pensamento lógico, de raciocínio lógico, de tudo na lógica, né? No racionalismo que a gente já falou, que a gente já estudou aqui. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui nessas poucas palavras é tudo isso. Que você, aos poucos, você vai adquirindo. Por quê? Por que você vai adquirindo? Aí você tem que pensar. Porque não só porque a palavra de Deus é criativa, porque se você está aqui para estudar o livro do céu com um desejo intenso de conhecer e amar a Deus, ele te ensina uma coisa, ele te mostra uma coisa, te fala uma coisa aqui no livro do céu, te dá uma luz de entendimento para a sua vida, você vai atender, você vai mudar o seu pensamento, você vai compreender. É um pai te ensinando, né? Então, aos poucos, quem está dócil, quem está aberto à ação do Espírito Santo, vai mudar.
né? Não é mágica. É uma junção de amor, correspondência, dedicação para Deus poder agir. Ele não vai agir na sua alma sozinho. Você é livre, né? Para corresponder ou não. E aí vamos continuar lendo aqui. Depois disso, senti um temor. A Luísa disse. Depois disto, senti um temor. E era que se aquelas coisas que faço dentro de mim eram aceitáveis ou não ao Senhor. E ele acrescentou. Então, Luísa sentiu medo de que as coisas que ela sentia e fazia dentro dela eram aceitáveis ou não para Deus. Então, aí Jesus vem responder para ela. Por que temes? Apagou aqui a tela, só um minuto. Por que temes enquanto tua vida está enxertada com a minha? O que é enxertada, né? Enxertada é como a gente já até fez um estudo aqui do enxerto, num trecho que Jesus falou, do enxerto, muito tempo atrás. Quando uma planta está enxertada na outra, ela está presa no caule da outra. Então, é como se ela fosse a mesma planta na qual ela está enxertada. Então, Jesus fala que nós estamos enxertados nele, ou seja, ele abriu um pedacinho da pele dele ali e nos colocou nele. Então, a gente recebe toda a nossa vida vital, toda a vida vital, né? Todo o alimento que a gente recebe é de Jesus, né? A gente é o próprio Jesus. Então, estamos enxertados nele, é como se fôssemos uma coisa só. E aí, ele fala, por que você teme, Luísa, enquanto tua vida está enxertada com a minha? E além disso, tudo o que dentro de ti foi infundido por mim, e muitas vezes o fiz eu junto contigo, sugerindo-te o modo como fazê-las, para que fossem agradáveis a mim. Outras vezes chamei os anjos, e juntos fizeram o que tu fazias em teu interior. Isso significa que eu gosto do que você faz e que eu mesmo te ensinei. Por isso segue e não temas. Assim fiquei mais calma. Então, esse pedacinho do final aqui, vou ler de novo, pausadamente, mas o que Jesus está ensinando para a gente? Que muitas vezes a gente para no meio do caminho aqui, do nosso estudo, e acontece alguma coisa e a gente pensa, isso é meu, é comportamento meu ou é de Jesus? Esse ânimo que eu tô, é meu ou é de Jesus? É pensamento humano ou é de Jesus? Então, a gente está numa caminhada, cada um está num passo, né? Cada um está num pedaço da estrada, como a gente estava falando hoje no grupo. E as coisas, os atos, os nossos atos da divina vontade, muitas vezes Jesus pede um ato para gente ser de um jeito que exige firmeza, por exemplo, né, numa determinada situação. E aí a pessoa que está acostumada a agir de um modo mais suave, de um modo mais sereno, ela pode se assustar e falar, isso fui eu? Foi eu? Isso desagradou Jesus? De alguma forma, como a Luísa está perguntando aqui? Quando, na verdade, somente um ato mesmo que está fora da vontade de Deus é que vai desagradar Jesus, né? Os nossos atos na divina vontade, na vontade de Deus, foram infundidos por Ele mesmo. Ele te dá o impulso para agir. E aí você sente a inspiração de fazer aquele ato, ou ele te esclarece através da comunidade, ou através da própria meditação que você está fazendo. E são atos do próprio Jesus. E ele fala, eu fiz junto com você, ele fala para Luísa aqui. Muitas vezes eu fiz junto com você, te sugerindo um modo como fazê-las. Isso acontece muito. Por exemplo,
Eu, na minha casa, Jesus me pediu, eu senti a inspiração e a sugestão para eu mudar o jeito que eu estava falando com os meus filhos, o modo como eu estava tratando eles. Então foi inspiração de Deus, foi a vontade de Deus dentro de mim, um impulso muito forte que eu senti. Então não tem como você falar assim que você não sabe distinguir o que é pensamento humano, né? Dependendo do grau que você está aqui dentro do grupo, dentro do estudo, é lógico, uma pessoa que está iniciando agora o estudo, nunca ouviu nenhuma aula, não sabe nem, não começou, não sabe nenhum conceito de nada, não vai entender o que eu estou falando. Mas aos poucos você vai perceber, até você mesmo que está no início, que é um impulso de Deus que Ele te dá. Você percebe claramente a diferença entre um ato humano e um ato divino. É necessário que você tenha esse discernimento, que você pare e respire um pouquinho e pense. É Deus que está me instruindo, me sugerindo, né? Jesus usa essa palavra aqui nesse trecho, né? Eu vou ler de novo para a gente entender o que eu estou falando. Ele fala para ela: por que você teme se você está enxertada, se a sua vida está enxertada na minha? Ou seja, quando você entregou a sua vida para Deus, fez os 31 dias para Maria, entregou a sua vontade humana, deseja de todo o coração viver na vontade de Deus, fazendo só a vontade dele e vivendo, né? Vivendo na vontade de Deus, sendo o próprio Jesus Cristo. Então você tem que acreditar que a partir daquele momento é Jesus agindo em você. Você toma posse dessa verdade, né? E aí ele fala aqui, e além disso, tudo que dentro de ti foi infundido por mim, e muitas vezes eu fiz junto com você, sugerindo-te o modo como tu fazias em teu interior. No caso, a Luísa, ela não tinha muito tratamento com as outras pessoas, né? A realidade dela era totalmente diferente da nossa, né? Ela tinha lá os pensamentos dela, as orações dela, as coisas dela, e quando ela pensava algo fora da linha, vamos dizer assim, Jesus repreendia ela. Olha o seu interior, qual que é a sua intenção em fazer isso, como a Michelle citou hoje, né, no áudio. Sempre a sua intenção. É muito importante, né? Agora Jesus me lembrou falar da intenção. Porque tudo que você vai fazer agora, você tem que olhar, Jesus fala muito no livro do céu, sobre a intenção com que você está fazendo. É para agradar a Deus? É para a glória de Deus? Por exemplo, esse exemplo que eu dei dos meus filhos. Eu estou fazendo para aparecer para os outros uma mãe calma, uma mãe zen, uma mãe que não grita com os filhos, uma mãe que é toda, né, ordenada, bonitinha. É para aparecer para as outras pessoas? Ou é para a glória de Deus? Porque Ele me inspirou a ser uma mãe mais ordenada. Tem muita diferença. E assim em todos os atos que a gente faz, né? Então ele infundiu na gente, como ele fala, que ele ensinou pra gente lá atrás. Você tem que ser ordenada, você tem que morrer para os seus pensamentos humanos. Isso tudo ele foi infundindo na gente. Ele foi nos ensinando, né? E aos poucos foi fazendo junto com a gente. Então, ele tá falando para a Luísa aqui, para ela se acalmar, né? Olha, você está na vontade de Deus. Então, tudo que você faz, sou eu fazendo. Se você fizer algo que me desagrada, eu vou te chamar a atenção. Mas até então, eu tô fazendo junto com você. E eu achei interessante ele falar, né? Que ele sugeriu o modo como você deveria fazer. É incrível, assim, depois que você já está num certo grau de entendimento do que Jesus faz na sua vida, e é importante a gente ir percebendo nossos atos e o que Jesus nos inspira, porque você vai tendo consciência do agir de Deus, você vê Deus agindo como se você fosse
espectador da sua própria vida, sabe? E aí você fala assim, ele te instrui com os mínimos detalhes. O amor de Jesus é tão grande pela gente que ele vem nos instruir com os mínimos detalhes. Como ele fez comigo, como ele está fazendo comigo, me inspirando o modo de agir que ele gosta, que ele quer. A ordem, né? A ordem da mãe. Não é uma mãe descontrolada que vai né, causar dano ao filho, bater sem motivo, brigar sem motivo. Fomos feitos para educar os nossos filhos, ser firmes quando tem que ser firmes. Não é passar a mão na cabeça também, mas não é ficar gritando por causa de qualquer coisa, né? Porque aí eles vão perder o respeito pela gente, tudo mais. Então Deus nos deu os filhos para a gente educar da maneira correta. Não é também ficar com preocupações exageradas, né? Depois que o seu filho é grande. Então, eu até lembrei agora de um áudio que a Aline, a nossa formadora, colocou no grupo, né? Ela foi fazer uma partilha e deu um exemplo Não, foi até na escola mesmo, no trecho que eu ouvi. Ela comentando, né? Que o filho dela já tem 18 anos, 18, 20, não sei, está fazendo faculdade. Então, ela criou ele, né? Dentro da religião, dentro dos conceitos que ela entendeu como corretos. E agora que ele está grande, ele tem que se comportar né, da maneira que ele achar que é certo, de acordo com a educação que ele teve. E se ele fizer alguma coisa que não der muito certo, igual o exemplo que ela deu foi de que ele pegou muitas matérias, além do que ele conseguia estudar, né? Ele para e resolve o problema, né? Ela orientou ele, seja humilde, vai lá, fala que você não consegue mais segurar. Então, assim, dentro da honestidade, da verdade, da humildade, né? Mas não é ela ficar preocupada, nossa, eu fiz alguma coisa errada, eu não criei meu filho direito, ele não sabe agir, nada disso. Isso é coisa natural, né? Da vida, que não tem nada a ver com a educação que a gente deu para os nossos filhos. Agora, outra coisa é uma mãe que realmente é desordenada e não educa, ou quer educar demais, ou quer ser controladora demais, ou o contrário, né? Desleixada demais. Então, tudo tem um equilíbrio, tem uma ordem, né? Que Jesus nos ensina. Eu tô falando disso porque é o que aconteceu comigo há pouco tempo, né? Mas isso acontece de Jesus nos guiar o tempo todo com tudo. Essa é a vontade dele, que a gente siga a divina vontade, a vontade dele, as sugestões e as inspirações e os impulsos que ele nos dá. Então é isso que ele está falando aqui. E aí ele fala assim: outras vezes eu chamei os anjos e juntos fizeram o que tu fazia em teu interior. Então, no caso da Luísa, ele fala que até os anjos fizeram no lugar dela as coisas, dentro dela, no interior dela, né? Então, isso significa, ele fala, que eu gosto do que você faz porque é ele mesmo fazendo, porque ele nos ensinou. Então, ele quer dizer pra gente hoje que a gente tem que ter confiança, primeiro em Deus e segundo, de que o que a gente está aprendendo aqui é divino e que somos Jesus, tem que internalizar isso. Somos outro Jesus e aí a gente tem que agir no modo divino para sermos esse Jesus para os outros, sermos a luz para as outras pessoas, né? Se você não internalizar isso, se você fraquejar e achar que você não consegue, que não é para você, e ficar com mimimi, e ficar inventando história de que não sei o quê, de que é tanta coisa que a vontade humana coloca de empecilho, você não vai chegar a copiar os modos divinos, porque você vai travar, né? A mensagem principal que eu tiro desse trecho é confiança em Deus. Confiança de que se você tiver o que Jesus sempre fala, correspondência, amor, dedicação,
ele vai, você vai corresponder, você vai conseguir corresponder a Deus. Então é preciso ter equilíbrio nas suas ações, ter confiança, ter disponibilidade e acalmar todas as outras vozes que estão dentro de você, de pensamentos humanos, de ciúmes. Estamos dentro de uma comunidade com muitas pessoas, cada uma diferente da outra. Cada uma vai receber uma luz, cada uma vai receber uma orientação de Jesus para complementar o que o outro está falando. O que eu estou recebendo aqui agora, outra pessoa talvez não recebeu nesse mesmo trecho, recebeu uma orientação totalmente diferente. Então as nossas partilhas elas vão se complementar. É isso que é uma comunidade, né? É isso que é um reino que Jesus quer trazer para nós, né? Que uma pessoa complete a outra, né? E que a gente siga a vontade de Deus e não a nossa vontade, né? Amém, Fiat.